from given above with grace and power. Lord, our God is an awesome God. My God is an awesome God. He reigns from given above with grace and power. Lord, our God is an awesome God. Bom dia, amados. A paz do Senhor Jesus a todos. Tudo bem? Vamos encerrar mais uma live em nome de Jesus, para a honra e glória dele. Você que está aí, feche seus olhos. Vamos orar nessa manhã, falar com Deus e agradecer por mais esse dia, por mais esse momento maravilhoso que o Senhor vai aqui nos dar, né? Por meio dessa live em nome de Jesus. Será uma bênção para a honra e glória dele. Amém? Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa maravilhosa live. Fala conosco, Senhor, pela Tua palavra. Fala conosco, Senhor, por meio do Teu Espírito. Nos leva, Senhor, a mais a Tua presença. Mais de Ti, Senhor. Nós queremos, Pai, ser mais edificados, mais transformados. Nós queremos, Senhor, sermos totalmente, Pai, conectados com a Tua presença, com o Teu amor e com a Tua glória. Que as pessoas, Pai, dessa live possam ouvir a Tua voz e aprender aquilo que está no seu coração. Nós queremos, Pai, que cada um possa ter a sua porção nessa manhã em nome de Jesus. E que essa live, esse momento, esse período que nós vamos estar aqui, seja um período maravilhoso para nossas vidas, de muita conexão com Deus, de muita profundeza com Deus e as dimensões na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Te damos a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, amados. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Em nome de Jesus, seja muito bem-vinda. Deixa eu só ligar o ventilador aqui, gente, que tá muito calor aqui. Glória a Deus. Que bênção. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Você que é a primeira vez aqui na live, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, em nome de Jesus. Amados, eu queria fazer uma continuação da live de ontem. Nós fizemos ontem uma live de perguntas e respostas, né? Deixa eu só abaixar aqui. Amém? Ontem nós paramos na live de perguntas e respostas, né? Nós não conseguimos terminar, né? Devido eu tive um compromisso, então eu não consegui ficar com vocês até mais tarde na live. Eu queria poder aqui terminar essas respostas e, se der tempo, a gente continuar aqui com o conteúdo. Tudo bem? Se vocês quiserem também, a gente pode ir primeiro no conteúdo, depois das perguntas e respostas, mas eu queria tirar as dúvidas da cabeça de vocês, tá bom? E eu queria também fazer um pedido para vocês, se for possível vocês fazerem perguntas mais voltadas ao tema, né? Perguntas que vai alimentar vocês mais essa questão do que nós estamos falando sobre corpo, alma, espírito, essa conexão com Deus, como avançar com Deus, como ouvir a voz de Deus, em nome de Jesus, tudo bem? Outra coisa, ontem eu falei para vocês que nós íamos tentar passar a transmissão da vigília, aonde eu estive pregando, mas infelizmente não deu para a gente fazer isso. Tudo bem? Ficou aí, eu vou tentar colocar no YouTube, o rapaz gravou a ministração, eu vou tentar mandar para vocês, se vocês quiserem assistir a pregação, foi muito forte, foi muito impactante. Eu cheguei em casa, era mais ou menos 5 horas da manhã da vigília, então
Por isso que eu estou até um pouco com a voz meia rouca, né? Justamente por conta da vigília. Foi uma bênção, mas eu queria também poder continuar isso com vocês, essa live de perguntas e respostas, tudo bem? Glória a Deus. Então vamos lá, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode começar a perguntar aqui, em nome de Jesus. Como posso ser batizada batizada Espírito e Fogo, né? São dois batismos distintos aí, tá bom? A maior forma de você alcançar o batismo com o Espírito Santo é uma sede profunda. Ariane Santos. É uma sede profunda pela presença de Deus. Quando você coloca essa sede, essa fome por Deus, pela glória dele, pela manifestação dele, você pode ser batizado no Espírito Santo. Até porque quem faz esse batismo é o próprio Jesus, tá bom? Jesus derrama o Espírito de Deus sobre você e você é batizado no Espírito Santo. Até porque o próprio João Batista ele disse: eu batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu. E ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Eu ia complementar falando que ele não era digno de desamarrar as sandálias, como a Bíblia diz, mas vamos focar aqui no mais direto da pergunta, né? Então, esses dois batismos, eles podem acontecer simultaneamente, ou eles podem acontecer gradativamente. Ou seja, você pode ser batizada com fogo primeiro, depois com o Espírito Santo. Você pode ser batizado no Espírito Santo e depois com fogo, ou você pode ser batizado com os dois ao mesmo tempo, como está escrito lá em Atos capítulo 2, no versículo 2, quando eles foram batizados com o Espírito Santo e também receberam línguas como de fogo, né? Esse fogo sobre eles também foi o batismo com fogo. Até porque você vê a mudança total. Você vê uma mudança total na vida de Pedro, o que Pedro era antes e o que Pedro foi depois do batismo. Se você pegar, é nítido a diferença e a mudança na vida de Pedro após ele ser batizado com o Espírito Santo. Então, sim, o batismo com fogo, ele transforma as pessoas, tá? Inclusive, eu falei um pouquinho sobre isso ontem na pregação da vigília, como que o fogo do Espírito Santo, esse batismo com fogo, né? Ele vem sobre nós, nos transformando o nosso ser, transformando a nossa vida. Então, minha irmã, a chave é buscar incessantemente a presença de Deus. Tá bom? E estar, por exemplo, ontem, eu estava numa vigília. Ontem era o momento ideal para ter batismos com o Espírito Santo. Por quê? Tá todo mundo ali buscando esse batismo, tá todo mundo ali buscando essa presença. Tá todo mundo ali buscando esse momento com Deus, buscando esse encontro, né? Porque, biblicamente falando, vocês sabem aqui, inclusive tem uma live falando sobre isso completa, os 4 tipos de batismo segundo a Bíblia, né? Nós temos o batismo nas águas, que é para arrependimento de pecado. Nós temos o batismo com fogo, que é para a santificação e purificação daquele que recebe o batismo. Nós temos o batismo com o Espírito Santo, que é para o poder, a manifestação do poder do Espírito Santo, que é chamado de dunamis no grego, né? E nós temos o batismo no corpo de Cristo, que é quando você é imergido no corpo, na noiva do Cordeiro. Então nós temos esses 4 tipos de batismo segundo a Bíblia, tudo bem? Então, esses batismos, eles vão acontecendo ao longo da trajetória do cristão, ao longo da trajetória do crente. Então, quando você vai se conectando com Deus, vai crescendo com Deus, você se encontrou com Deus, entregou a vida para Cristo, você vai estar ali apto a descer as águas. Depois você vai começar a trabalhar com Jesus, trabalhar na presença de Deus, trabalhar na noiva do Cordeiro, na igreja. Você vai estar apto a crescer para o batismo com o Espírito Santo, para que você possa manifestar o poder. Até porque Jesus ele disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais investidos de poder. Ou seja, é importante o revestimento de poder para quê? Para o serviço. Quem não é batizado no Espírito Santo, ele não está totalmente equipado e armado para manifestar o poder de Deus de maneira intensa e profunda, tudo bem? Todo cristão, mesmo quem não foi batizado no Espírito Santo, ele tem poder de Deus, ele pode operar milagres, ele pode curar enfermos, ele pode expulsar demônios, ele pode fazer tudo o que o outro faz. A diferença, o profeta, qual que é a diferença de um cristão que não é batizado com o Espírito Santo e um cristão que é batizado com o Espírito Santo? O cristão que é batizado com o Espírito Santo, ele tem um nível de poder, um nível de glória maior do que aquele que ainda não foi batizado com o Espírito Santo. Todos podem expulsar demônios, mas deixa eu dar um exemplo para você. O que não foi batizado com o Espírito Santo, ele pode chegar numa casa e expulsar demônios. O que não foi batizado com o Espírito Santo, ele pode chegar numa casa e expulsar demônios normalmente. Agora, aquele que foi batizado com o Espírito Santo, o diabo começa a gritar: tira esse homem daqui, porque ele carrega o poder de Deus.
O batismo é para o serviço a Deus com o Espírito Santo. Tudo bem? Glória a Deus. O Wellington perguntou, defina demônios. Eu vou definir demônios como a Bíblia define. Anjos caídos, traidores, que abandonaram a sua morada celestial. Abandonaram no sentido de ser expulsos, né? Porque eles foram expulsos. Eles queriam dominar o céu, a morada de Deus, o governo de Deus. É claro que numa tentativa tola de querer fazer isso contra o Criador dos céus e da terra, mas essa é a definição de demônios. Espíritos imundos, nós temos várias classes de demônios, tá? Segundo Efésios, capítulo 6, versículo 12 em diante. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os dominadores do ar, os principados, as potestades, espíritos dominadores do ar, hostes da maldade, espíritos imundos, todas essas classes de demônios, todas essas classes que tinham funções no reino dos céus, hoje caíram, né? Caíram naquela fase da história e perderam a sua glória com Deus. Então, hoje se tornaram demônios, tá bom? São demônios. Glória a Deus. O pessoal que está enviando presentes, Deus abençoe a vida de vocês, queridos, amém? Que Deus possa enviar muitos presentes para a vida de vocês também, em nome de Jesus. Vamos lá. Como saber quando Deus está falando comigo? Inclusive, eu respondi essa pergunta ontem de maneira mais sucinta, né? Como saber quando Deus está falando comigo? Primeiro, Arthur, primeira coisa, você vai ter que criar uma conexão com Deus profunda para saber se Deus está falando com você ou não. Existem pessoas que vivem na carne, no pecado. É claro que Deus não vai falar com você. É óbvio que o Espírito Santo não vai falar com você, a menos que seja para te trazer para o arrependimento. Então, a comunicação de Deus com você é para te trazer para o arrependimento, não necessariamente se comunicar com você como amigo. Como que Deus vai se comunicar com uma pessoa que leva uma vida de prática de pecado constante, né? Ela não se arrepende, ela não busca a Deus. Então, nesse caso, Deus só vai falar com você para que você se arrependa. Não vai existir uma comunicação, uma relação entre Deus e o homem. Até porque essa relação tem que ser em santidade. A Bíblia diz em Hebreus que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então é importante que todos que querem um relacionamento com Deus, primeira coisa, tenham santidade. Levem uma vida de santidade. Tudo bem? Primeiro ponto é esse. Tem que ter santidade. Segundo ponto, para você ouvir a Deus, digamos que você já leva uma vida de santidade, uma vida de purificação, uma vida de conexão com Deus profunda, de meditação na palavra, de oração, e você já tem conexão com Deus. Você já é voltado para Deus. O teu espírito já está conectado com Deus. Maravilha. Então, nesse caso, você vai começar a praticar algumas práticas da Bíblia para saber se aquilo que você ouviu vem de Deus. Como, por exemplo, falar algumas coisas para o seu irmão na igreja. Irmão, eu estou sentindo no meu coração assim, 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 isso vem de Deus. E você vai começar a aprender e a diagnosticar o que é de Deus e o que é da carne. Como que eu faço isso, profeta? Praticando, querido. Não há como você saber se é Deus que está falando com você ou se é a tua mente, a tua carne, se você não praticar. É por isso que o apóstolo Paulo diz que a maturidade ela vem pela faculdade exercida, as faculdades exercitadas, tá bom? É isso que traz maturidade no cristão. Então, Deus pode falar com todos, não significa que Ele está falando com todos pelo nível de pecado e promiscuidade e imundícia que essa pessoa está vivendo. Então, para que Deus fale com você, querido, você tem que ter conexão com Deus, tá? Muitas pessoas querem se conectar com Deus, mas não querem pagar o preço de santidade, de estar santo diante de Deus, de orar, de busca. Querido, você não vai ouvir a Deus nunca, tá? Nunca. Eu posso te falar isso segundo a Bíblia, tá bom? A Bíblia diz que nós precisamos andar em santidade. Jesus, ele disse, vá e não peques mais para várias pessoas. Por quê? O pecado, ele não somente faz com que você volte a ser quem você era, ou pior do que você era, e segundo, você se desconecte com Deus, você se afaste de Deus por meio do pecado, tá bom? Então, santidade, conexão com Deus, e segundo, você tem que ter a prática da palavra de Deus no exercício daquilo que a Bíblia coloca para você fazer, e assim você vai começando a tirar esses diagnósticos, né, esses sintomas, se é Deus ou não que fala comigo, ou se está falando comigo. Para quem não sabe disso, o meu ministério profético, existe um nível de conexão com Deus muito profunda. Ou seja, eu preciso tirar boa parte do meu dia para orar e buscar com Deus, senão eu não tenho poder. Ontem eu estava na vigília e Deus me usou para profetizar e revelar a vida de algumas pessoas. Mas isso acontece dentro de um período que o Espírito Santo quer me usar debaixo da glória dele. Isso não é eu que quero, eu não posso chegar e falar assim, olha, eu vou profetizar, eu vou revelar, não é assim que funciona. Amém? É o Espírito Santo que te toma e você usa
o dom espiritual, com a conexão com o Espírito Santo. Detalhe que eu tenho muitos anos de prática nessas práticas dos dons espirituais. Então, não foi da noite para o dia que eu construí esse relacionamento e essa sensibilidade para ouvir a Deus. Foi uma prática constante, tudo bem? Glória a Deus. Vamos lá, próxima pergunta. Nossa, gente, vocês mandaram muitas perguntas aqui, né? Vamos lá, a nossa irmã Josi. Por que só falo em mistério, chorando? Os irmãos não são assim? Josi, você é impactada, né? A tua alma é impactada por meio do poder do Espírito Santo, em conexão com o teu espírito. E isso faz com que você chore, tá? É super normal chorar na presença de Deus, tá bom? Quando eu entro na presença de Deus de maneira profunda, eu também choro na presença do Senhor. E tá tudo bem derramar as lágrimas na presença de Deus, tá tudo bem derramar as lágrimas na presença do Senhor. Na verdade, isso é um privilégio, né? Lembra daquela mulher adúltera que derramou as lágrimas aos pés de Jesus, depois secou com seus cabelos? Então chorar não é vergonha. Essa é uma forma que a tua essência, né, a tua alma, ela sofre o abalo do poder de Deus. Tem pessoas que caem no chão, tem pessoas que são... como eu posso dizer para você, elas são impactadas com eletricidade espiritual, por exemplo, ela sente um choque elétrico no corpo dela, tem pessoas que sofrem um fogo do Espírito Santo no corpo dela, tem pessoas que literalmente caem no poder de Deus, pessoas ficam trêmulas, pessoas ficam falando em línguas e com a voz trêmula e com o corpo todo em trêmula, tem pessoas que pulam na presença de Deus, não importa qual que é a forma que você se expressa na presença de Deus, não importa a forma, o importante é ser cheio do Espírito Santo de Deus, tá bom? Isso é importante, então... Faz parte, se você está falando em línguas, você chora, tá tudo bem, tá bom? É uma forma que o teu corpo reage ao poder de Deus. Amém? Se faz necessário tomar Santa Ceia, opa! Silvio Vieira, a Bíblia diz, façam isso em memória de mim. É uma ordem, é um mandamento. A ceia não é uma escolha. Você não tem uma escolha de tomar a ceia ou não. É uma ordem dada por o próprio Deus Jesus. Tá? Então, nós temos que tomar a ceia sim. É uma renovação de aliança com Deus, é a memória do Senhor, é nós lembrarmos o sacrifício dele naquela cruz do Calvário pela nossa vida. Então sim, a Santa Ceia é necessária e obrigatória para todos aqueles que são filhos de Deus. Profeta, eu não estou congregando nesse momento, eu estou procurando uma igreja. Não tem problema. Ceie com a tua família em casa. Tudo bem? Compre o vinho ali, compre um pedacinho de pão, um pão e tire os pedaços, faça esse momento sagrado com a tua família. Você não precisa fazer isso propriamente em uma igreja, porque a igreja somos nós. Então, se você está ali com a sua esposa, com seus filhos fazendo aquilo, você ainda não tem uma igreja para congregar, eu recomendo que você congregue, tá? A Bíblia te dá essa orientação, congregue, amém? Congregue. Não deixem de congregar como é costume de alguns. Hebreus capítulo 10. Não deixe de congregar. Mas se você ainda não tem uma igreja, você está procurando um ministério para congregar, está buscando uma igreja que prega a verdade, que ensina a verdade, nesse caso, ceie em casa. Tudo bem? É uma ordem, é um mandamento do Senhor. Vamos lá. Profeta, por que quando eu ouço o nome do Espírito Santo, eu sinto um arrepio? Isso é um reconhecimento do teu ser na presença do Espírito Santo, tá bom? A presença dele quando vem, eu acho que eu falei isso aqui ontem para vocês, ou foi antes de ontem. Nós temos uma sensibilidade no espírito, porém o nosso corpo ele também sofre os impactos dessa relação, tá? Então, você se arrepiar, o próprio livro de Jó fala, né? E eu me arrepiei quando vi a tua presença, senti arrepios quando ao teu falar e a tua glória. Então, assim, o arrepio, ele é importante também, ele é um sinal da presença de Deus. Só que nós temos 3 fontes do arrepio, tá bom? Não é porque você se arrepiou que é a presença de Deus. Pode ser presença maligna e também pode ser algo da sua alma, da sua carne, tudo bem? Por exemplo, você escuta uma música bonita, uma música romântica, e ali você fica ali como se fosse abraçado por aquela música, e é possível você se arrepiar com aquela música, é possível você se arrepiar com a cena de um filme, porque isso vem da alma, do corpo, tá? Mas existem também outros 2 tipos de arrepio, que vêm da parte de Deus e da parte de Satanás. Ou seja, eu sinto arrepios quando eu entro num ambiente onde aquele ambiente está tomado com demônios. Então eu sei que ali tem demônios, eu sei que aquele lugar ali é um lugar
que está cheio de demônios. Por quê? Por conta dos sintomas. Eu já sei como eu funciono no mundo espiritual. É importante também isso aqui, né? Saber como você funciona, a sensibilidade sua com Deus. Vamos lá. Pastor, o meu filho dorme, ele sonha e não consegue abrir os olhos, não consegue gritar, fica preso. Isso são espíritos malignos aprisionando o teu filho de madrugada. Tá? A ciência tenta explicar isso, tem um nome técnico para isso que a ciência explica. Quem lembrar aqui, gente, quem souber do nome técnico, tá? Lembrei, paralisia do sono. Existe sim alguma parte biológica, e eu não vou ser tolo e insensato em negligenciar isso, tá? Mas essa atitude do teu filho, que é chamado de paralisia do sono, são demônios que estão prendendo o teu filho. Ensine o teu filho. Primeiro, né? Se isso está acontecendo, também é responsabilidade de vocês, dos pais. Por quê? Se você não ora na sua casa, não unge o seu filho, não ora na cabeça do seu filho, não consagra a tua casa, possivelmente sua casa está cheia de demônios. Dependendo do que vocês assistem, dependendo dos filmes que seu filho assiste, dependendo do que está entrando no espírito dele, na alma dele. Tá? Então, é necessário que você ore pelo teu filho primeiro, unge a cabeça dele, mande embora esses demônios. Mande embora esses demônios. Tudo bem? Fazendo isso, nunca mais você vai ter isso na tua casa, paralisia do sono em qualquer um dos membros da tua família. Eu tive muita paralisia do sono na minha infância, mas eu não sabia, eu não tinha noção que isso era espiritual. Eu nunca mais tive isso. Por quê? Porque hoje eu sou tomado pela glória de Deus e pelo poder de Deus. Então demônio algum vai ousar entrar no meu quarto e tocar na minha carne, tá? A menos que Deus permita, como no caso de Jó, tudo bem? Para alguma finalidade específica. Mas não é do feitio de Deus fazer isso. O diabo só pode tocar em você se você tiver legalidade com o diabo através do pecado. Amém? Glória a Deus. O Edivaldo Ferreira Dias falou assim, só que o espírito é sopro, ar que respiramos, pneuma. Sim, parabéns. Exatamente isso que eu ensino aqui. Tá bom? Só que tem um detalhe, o teu espírito se conecta com Deus. O Espírito Santo, ele se conecta com Deus. A Bíblia diz que o Espírito testifica ao nosso espírito. O Espírito Santo não vai falar com a tua alma e não vai falar com o teu corpo. Ele vai falar com o teu espírito. O seu espírito cheio de conexão com Deus e da presença de Deus, o teu corpo sente os fragmentos dessa conexão. Assim como se você estiver no pecado, no mundo e fazendo qualquer outra coisa, o teu corpo também vai sentir os fragmentos dessa relação com o mundo. Tá bom? Vamos lá. O meu sobrinho viu um demônio em um hotel. Minha talvez familiar, que repreendeu para ele dormir. Sim, eu não recomendo que você vá com seu cônjuge, com a sua esposa, a motéis, hotéis, e se for para algum lugar, uma pousada, ter um momento específico com a tua esposa ali, com o teu marido, consagre aquele espaço. Tudo bem? Você não sabe quem que deitou ali, se foi um feiticeiro, um pai de santo que teve relação com outro pai de santo, porque não sei se você sabe disso, no terreiro, os pais de santo são 6 meses homem, 6 meses mulher. Existe toda uma troca de demônios e de manifestações demoníacas na vida daqueles pais de santo, né? E isso vale para muitas pessoas que estão dentro do terreiro. Então, você não sabe ali, você está ali tendo relação sexual com a sua esposa, mas antes disso, naquele mesmo lugar, ali 2 homossexuais estavam tendo relação sexual com o outro. Demônios puros ali naquele espaço. O espaço tomado por pecado, imoralidade, e você entra lá e fica bem com a tua esposa, você vai sair de lá brigado, quase separado da tua esposa. Toma cuidado com isso, gente. Altares de demônios. Chega no espaço e consagre ao Senhor. Isso é importante. Você que tem um hábito de ficar indo com a tua esposa aí para motel, para hotel, toma cuidado com isso, tá? Toma cuidado com isso. Se você tiver brecha na tua vida, os demônios vão entrar na tua vida. Amém? Edivaldo Ferreira, o Espírito Santo é uma pessoa, sim, senhor. O Espírito da pessoa não é um Deus, é óbvio, tá? Mas o Espírito Santo ele é uma pessoa que se conecta ao nosso espírito. Nós somos formados de espírito, alma e corpo. Leia 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Tudo bem?
você vai ver essa divisão. Vamos lá. Profeta, o hábito de assistir filmes sobre casos criminais é prejudicial à vida espiritual? Depende. Depende. Tudo tem que ser feito com ordem e decência, como o Espírito Santo trabalha. Então, se você assiste vários vídeos o dia inteiro, isso vai corromper você sim. Vendo aquele monte de assassinato e você não ora, não busca Deus, isso vai te tornar uma pessoa mais carnal. Eu gosto muito de filmes, por exemplo, como CSI e Sherlock Holmes, né? Eu gosto muito dessa figura do cinema, né? Sherlock Holmes, muito inteligente, muito detalhista, né? Com tudo, né? Ele tem uma inteligência assim fora do comum e eu gosto muito, porém, eu tenho sempre um limite de assistir. Eu assisto um episódio, na verdade, eu não lembro a última vez que eu assisti uma série, pra você ter ideia. Mas quando eu vou assistir algum filme, alguma coisa, eu sempre assisto um filme inteligente, algo que vai alimentar. Geralmente eu assisto mais documentário, tá bom? Eu gosto de assistir mais documentário. Alimenta a minha inteligência e sabedoria e também me dá conhecimento de uma vastidão de conhecimento que eu posso ter de diversas áreas. Tudo bem? Vamos lá, então depende do tanto que você assiste. O quanto você fica voltado ali. Lembre-se que os teus olhos, a Bíblia diz lá em Mateus, deixa eu ler para você aqui rapidinho. Mateus capítulo 6, se não me falha a memória. É isso mesmo, Mateus capítulo 6, versículo 22. Abre tua Bíblia aí comigo aí, ó. Mateus capítulo 6, versículo 22. Eu vou ler algo aqui que o próprio Jesus está falando para você prestar atenção. Preste bem atenção nisso aqui. Mateus capítulo 6, versículo 22. Anote esse texto quando a gente fala de portas abertas pelos nossos olhos. Portais espirituais, que é os nossos olhos. Tem um ditado que fala que os olhos são a lâmpada do corpo, né? Querido, esse ditado não está fora da Bíblia não, tá? É claro que ele não é bíblico, mas ele está conectado com a Bíblia. Eu vou te provar isso aqui. Olha isso aqui. Mateus capítulo 6, versículo 22. A Bíblia diz assim, ó. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Olha lá. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Tá ouvindo isso aqui? Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. O que é trevas? Espiritual, querido. Os seus olhos são portais espirituais para demônios entrar no teu corpo. Você tem que tomar cuidado com o que você assiste, com o que você vê e a quantidade de tempo que você passa naquilo. Porque tem pessoas que passam tempo 2, 3 horas assistindo futebol, mas não passa 10 minutos orando, falando com Deus. Tem pessoas que passam a semana inteira fazendo um monte de coisa, mas não dedica 1 horinha de oração com Deus. Ou seja, os teus olhos, aquilo que você está vendo e contemplando, se tornou o seu Deus. A Bíblia diz que onde está o teu tesouro, está o teu coração. Então, se o teu coração está naquilo, aquilo ali se tornou o seu Deus. Então, todas essas coisas externas que nós temos, todas as coisas externas que nós ouvimos, vemos, sentimos, assistimos, tem que ser secundário. Não pode tomar o primeiro lugar na nossa vida. O maior mandamento que existe é ame o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a sua alma. Amém? Então toma cuidado com o que vocês assistem. Eu quero concluir aqui, ó. Se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, que grandes trevas serão. O que Jesus está dizendo aqui, basicamente? Se você não controlar o que entra no teu corpo pelos seus olhos, você se tornará em trevas. Por isso, gente, que tem muita gente endemoniada aí, simplesmente pelo que assiste. Os filmes que assiste consagrado a demônios, não sei se você sabe disso, antes de muitos filmes saírem lá em Hollywood, crianças são mortas, sacrifícios são feitos. Eu não posso ficar falando isso aqui na live, que já me ameaçaram aqui na live, pela plataforma de que vão bloquear a minha rede, vão derrubar o meu canal aqui. No YouTube já fizeram isso, né? Porque eu falei muita coisa profunda ali, que a verdade é a verdade, só que poucos falam quando eu falei. A plataforma tem um algoritmo para derrubar as minhas redes. Por isso que eu não fico falando tanta coisa aqui profunda sobre sacrifício humano, sobre meninas que são estupradas, meninas que são pegas em tribos. Eu não posso falar isso aqui. Por quê? O algoritmo me ameaça. Essa é a verdade.
Então eu não posso falar muita coisa aqui para vocês. Tudo bem? Uma certa feita eu comecei a falar sobre isso aqui nas lives, e infelizmente a plataforma deixou de entregar os meus conteúdos. Começou a cortar os meus conteúdos. Amém? Ou seja, se eu falar isso aqui, a plataforma entende que eu estou indo contra as regras, e como eu estou indo contra as regras, eles cortam o engajamento das minhas plataformas. O que significa isso, profeta? Os meus vídeos, eu posso publicar aqui vídeo todo dia, que eles não vão ser entregues nem para vocês, os meus seguidores, por conta da plataforma. Então, vocês sabem, já falei para vocês, eu não posso falar tudo aqui para vocês na internet, infelizmente. Infelizmente. Gostaria de falar tudo. Gostaria de falar o podre da sociedade, do ser humano, mas não posso falar, infelizmente, porque a plataforma me derruba, tá? Então vocês sabem que eu estou trabalhando aqui há 3, 4 meses na internet, estamos agora nas duas plataformas aí caminhando para 30 mil seguidores. Agora pensa comigo. Eu falo isso, eles derrubam minha plataforma e derrubam isso. Não que 4 meses foi jogado na lata do lixo, até porque vocês receberam a palavra, mas 4 meses de trabalho para engajamento e que a gente possa ter muitos projetos aqui na internet vão ser derrubados e frustrados por conta daquilo que eu falo aqui. Infelizmente, eu não vou poder falar muita coisa para vocês. Tudo bem? Eu assisto novela. Eu recomendo que vocês não assistam novelas. Eu recomendo isso. Novela só tem baboseira, traição, promiscuidade. Tem muitas mulheres que ficam assistindo novelas e se inspiram na traição e traem seus maridos. Eu recomendo que vocês não assistam. Eu não sei se você sabe disso, mas boa parte das novelas que saem para o ar, né? Saem para o ar. Crianças são mortas e sacrificadas. Ou seja, quando você assiste uma novela, você está sendo conivente com aquela novela. Profeta, mas eu não matei as crianças. Matou sim. Você assiste novela, você está sendo conivente com essas maldições de novelas. Eu recomendo que você não assiste. A decisão é sua. Pesquise sobre o que eu estou falando. Se eu estou falando baboseira aqui, pesquise o que eu estou falando para vocês. Pesquise o que é feito lá na Rede Globo, lá no centro, lá embaixo da Rede Globo. Pesquise o que é feito. É feito sacrifícios humanos. Todos os atores da Globo, da Rede Globo, sabem disso. Não assista a novela. É uma dica e uma orientação profética que eu estou te dando. Não assista. Crianças estão sendo mortas. E quando você assiste, você está assassinando crianças. Bom, o meu papel como profeta do Senhor é te alertar das verdades. O seu papel é buscar conhecimento e saber se é verdade o que eu estou falando aqui. Amém? Glória a Deus. Bênção. Toma cuidado, querido, com o que vocês assistem, tá? Toma cuidado com o que vocês assistem. Eu nunca perdi tempo assistindo novela. Nunca. Já percebeu como uma mulher fica quando ela está assistindo novela? Desliga a televisão para você ver quando uma mulher está assistindo novela. Passa na frente dela para você ver quando uma mulher está assistindo novela. Ela sai de si. Por quê? O homem sai de si. Tem homem noveleiro e mulher noveleira. Porque aquilo ali, há uma ligação espiritual nas novelas. Há uma conexão espiritual. Você quer tirar alguém do sério? Mude o canal que ela está assistindo a novela dela. Ela fica hipnotizada. Por quê? Aquilo ali sai com uma força espiritual tão forte, que a pessoa fica hipnotizada com a força maligna daquelas novelas. Não assista. Eu estou te dando uma dica. Amém? Pesquise o que eu estou falando com vocês. Glória a Deus. Vamos lá então. Quem tem dúvida, pesquise. Vai a fundo. Pesquise o que eu estou falando. Tá? Vamos lá. Eu gosto de assistir uma novela bíblica e tem na Rede Record. Olha, eu vou ser bem sincero para vocês. Tudo que está na televisão brasileira, eu não concordo. Profeta, mas está falando da Bíblia. Sim, mas o diabo ele não mascara as coisas da Bíblia. O que o diabo usou contra Jesus no deserto, na tentação? Ele usou o quê? Uma historinha da carochinha ou ele usou a Bíblia? Como que ele tentou Jesus? Ele usou a Bíblia. Não significa que uma coisa fala da Bíblia, que significa que aquilo ali vem de Deus. Não misturem as bolas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quer assistir uma coisa séria? Quer algo bacana? Vai para a Bíblia. Leia a tua Bíblia. Leia a tua Bíblia.
Se eu usar esse argumento de que aquilo ali fala de Deus e eu for ali, meu irmão, você vai até pro terreiro do candomblé, porque lá eles falam que acreditam em Jesus e que os espíritos são os espíritos de luz. Toma cuidado. O diabo se transfigura em anjo de luz para enganar. E às vezes você é tão tolinho espiritualmente que você não consegue compreender as coisas espirituais. Amém? Glória a Deus. Querido, não tem coisa melhor do que você ir para a sua Bíblia. Vai ler a tua Bíblia. Estude a tua Bíblia. Medite na tua Bíblia. Amém? Tem filmes muito bons, evangélicos, maravilhosos. Filme de Salomão, de José, de Davi. Tem uma série muito bacana chamada The Chosen. Assista, uma série muito bacana. Conta a história de Jesus, os evangelhos. Muito legal. Na minha opinião, na minha humilde opinião, foi o melhor Jesus que já fizeram até hoje na televisão. O melhor Jesus. Amém? Tem muitas coisas que você pode aprender nessas séries. Mas tome cuidado. Boa parte do que você aprende nessas novelas da televisão, tudo é mentira, não tem nada a ver com a história. É tudo inventado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E tem gente que eu já vi pregando no púlpito, por conta da televisão, falando o que a Bíblia está falando, que a Bíblia não fala, porque ele não lê a Bíblia, ele assiste a novela. Ou seja, ele está sendo um herege, porque ele fala coisas que a Bíblia não fala. Amém? Por isso que vai ler a tua Bíblia. Vai ler a tua Bíblia. Alguns dos meus discípulos chegaram para mim e falaram assim, profeta, mas a Bíblia não fala isso? Eu falei assim, aonde você viu isso? Ah, eu vi na novela. Eu falei assim, mas a novela é a Bíblia? Você tem que ir para a Bíblia. Tem muita coisa que você vai falar que vem lá da novela que não tem nada a ver com a Bíblia, não está escrito na Bíblia. Eles criaram um roteiro, uma história para fazer sentido que não está na Bíblia. Vai para a tua Bíblia, querido. Leia a tua Bíblia. Amém? Leia a palavra de Deus. É isso que alimenta o teu espírito. Quer se conectar com Deus? Leia e medite na tua Bíblia. Amém? Glória a Deus. A minha irmã Felipa Oliveira perguntou, tem um filme chamado O Livro de Eli, eu assisto, tem alguma coisa a ver? Primeiro que esse Eli do filme não tem nada a ver com o sacerdote Eli, tá bom? Eli era um sacerdote da casa do Senhor e ele tinha 2 filhos. E esses 2 filhos, Ofni e Finéias, esses 2 filhos, eles bagunçavam na casa de Deus. Deus matou todo mundo, porque eram pessoas que faziam vista grossa à palavra de Deus, tá? Não levavam a sério as coisas de Deus. Então, Deus matou os filhos de Eli. Então, o filme não tem nada a ver com a Bíblia, tá bom? Nada a ver. Mas é um filme bacana para assistir, é um filme legal, tá bom? É um filme legal. Pastor, o meu filho fica ouvindo alguém chamar o nome dele, mas não é ninguém. É a mesma pessoa que perguntou lá que o filho está atormentado. Minha irmã, sua casa está cheia de demônios, minha irmã. Ora na tua casa, pega o óleo de unção, unge a tua casa, consagre tua casa a Deus. Ore pelo teu filho. Seu filho está sofrendo pela falta de posicionamento de vocês. Os filhos sofrem porque os pais são negligentes. Não oram, não jejuam, não consagram. É óbvio que os demônios vão entrar como um rato e vai atormentar a casa de vocês. Tudo bem? Faça o papel de sacerdote do lar. Ore nos seus filhos. Ore pelos teus filhos. Consagre o teu lar ao Senhor. Tudo bem? Glória a Deus. Meu irmão aqui falou assim para mim. O Onesil Gomes. Pastora Paz, esteja com o Senhor e a sua família. Gratidão por nos ensinar sobre Deus. Amém. Amém, meu irmão. Estou aqui para servir a vida de vocês, tá bom? Estou aqui para ensinar, para trazer a palavra de Deus para a vida de vocês e conselhos espirituais. Hoje mesmo eu estava lendo aqui, né? O profeta Natan. 1 Reis, capítulo 1. É engraçado isso, né? 1 Reis, capítulo 1, do versículo 12. O profeta Natan falando para Betseba, né? Esposa de Davi. Agora permita que eu lhe dê um conselho. O profeta, ele dá muitos conselhos espirituais. Amém? Os profetas, eles dão conselhos espirituais com sabedoria da parte de Deus. Então, tudo que eu estou falando aqui para vocês, amados, tudo que eu estou falando para vocês, eu não estou falando aqui para te colocar numa religião,
Eu não estou falando aqui para te colocar dentro de uma placa de uma igreja. Pelo contrário, eu nem fico falando o nome da igreja que eu pastoreio aqui para vocês. Você já percebeu isso, né? Eu não fico falando o nome da igreja aqui que eu pastoreio. Eu pastoreio uma igreja aqui em São Paulo. Sou pastor, fundador e presidente da Êxodo Church aqui em São Paulo, tá? Mas eu não fico ficando falando o nome da igreja aqui, por quê? O objetivo não é falar nome de placa de igreja. O objetivo é que você conheça a palavra e ande na palavra. Conheça a Bíblia a palavra de Deus, a Bíblia, e ande pela palavra. Ela tem que ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, a palavra de Deus tem que guiar você. E é por isso que você precisa meditar na palavra, para aprender, para ter palavra. Hoje mesmo eu não falei que eu estava lendo isso aqui, e eu ouvi sobre esse ponto. E o profeta Natan dando conselhos para Betseba, com o rei Davi. O rei Davi estava quase para morrer. Então, quando nós lemos a Bíblia, isso aumenta o nosso nível de compreensão, o nosso nível de espiritualidade na palavra de Deus. Amém? E você se conecta de maneira mais profunda com Deus. Fazendo isso, você cresce e amadurece com o Senhor. Tá bom? O Edivaldo Ferreira falou assim, jovem, mas a Bíblia tem história e história. E suas lendas é muitas fábulas. Meu irmão, não tem nenhuma fábula na Bíblia. Se você não acredita que a Bíblia é verdade, nem era para você estar nessa live. Essa live não é para você. Se você não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, saia da live, querido. Vocês estão na live errada, tá? Procure outra live. Essa não é a live para vocês. A Bíblia é a palavra de Deus, e se você não acredita que a Bíblia é inspirada por Deus, apta para o ensino, vai entre as juntas e medulas, a ponto de dividir a alma do espírito, essa live não é para você. Pega o seu dedinho, clica no botão de sair, que essa live não é para vocês. Tudo bem? Essa live é para quem acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, como eu acredito, e durante toda a minha vida eu aprendi sobre ela. Amém? Vamos lá. Bom dia, profeta. Diga algo para todo o Brasil. Amém. Arrependam-se dos seus pecados, porque é chegado o reino de Deus até vós. Arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado até vós. Sem arrependimento não existe fogo do Espírito de Deus. Sem sacrifício não existe fogo do Espírito de Deus. Quer conexão com Deus? Se arrependa dos seus pecados e ande uma vida com Ele. Esse é o conselho que eu dou para o Brasil. Amém? Vamos lá. Profeta, falaram na igreja que só pode usar óleo ungido os presbíteros e pastor. Você confirma? O óleo de unção, ele é usado sim na igreja pelos presbíteros. O que significa isso? Aqueles que estão ali à frente do ministério, ou seja, entende que essa pessoa é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Tudo bem? Uma pessoa que tem conhecimento, uma pessoa que tem base com Deus. Isso é o que a Bíblia diz. Só que a Bíblia também fala que existe o óleo de unção que quebra todo jugo. O próprio Jesus falou assim, se unjam. Mateus capítulo 6, versículo 16. Unjam-se durante o período do jejum. Isso aqui não é só um perfume, amado, para você não ficar fedido durante o período do jejum. Mas é uma revelação espiritual da unção. Se unja, se consagre a Deus. Então não é só para presbíteros da igreja para usar o óleo de unção. Use o óleo de unção, use e abuse. É uma ferramenta poderosa alinhada à fé. O óleo de unção sem fé não significa nada. Tudo bem? Glória a Deus. Vamos lá. Bom dia, profeta. Como lutar batalhas espirituais? Tem dias que acordo me sentindo bombardeada. Faz parte Cleidiane. Todos nós passamos por batalhas espirituais. Até porque, se você não passa por batalhas espirituais, vocês têm alguma coisa presa com o diabo. Tá com o rabo preso com o diabo. Se o diabo não te vê como uma ameaça, significa que você tem aliança com ele. Se tem batalha, você está no caminho certo. Agora, falando sobre as ferramentas espirituais, leia Efésios capítulo 6, versículo 12 em diante, tá? Você vai ver que existem algumas ferramentas espirituais para você lutar contra Satanás e seus demônios. Existe o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o cinto da verdade e a sandália da preparação do Evangelho. Essa armadura que Paulo, lá em Efésios capítulo 6, nos dá, ela não é uma analogia, tá? Ela não é uma revelação de uma mensagem por trás da armadura, não. Essa é uma armadura literal. Literal. Essa armadura existe no mundo espiritual. Se revista dela para que você possa vencer as batalhas contra Satanás e seus demônios.
Tudo bem? Essa é uma ferramenta tão poderosa e poucas pessoas usam essa ferramenta. Toda vez que eu estou passando por ataque espiritual, toda vez que eu estou indo para libertar alguém, alguém me liga, profeta, fulano está endemoniado, você pode vir aqui, eu vou com muito amor, eu vou lá levar Jesus para aquelas pessoas, mas sempre eu me revisto com a armadura de Deus. Eu sempre oro e falo, Senhor, me revista com essa armadura. O capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, espada do Espírito, o cinto da verdade e a sandália da preparação do Evangelho. Me blinde com essa armadura, Senhor, para que eu possa vencer todas as astutas ciladas do inimigo. Assim a Bíblia diz no versículo 11, para que vocês possam ficar em pé contra as astutas ciladas do inimigo. Então quem não usa essas armaduras espirituais, ele não consegue resistir, querido. Ele não consegue resistir. Amém? Como se tem acesso a essa armadura de Deus? Pedindo, orando, se purificando. Peça a Deus que Ele te reveste com essa armadura. É simples, é somente orar. Deus, me revista com essa armadura. Geralmente, quando eu acordo pelas manhãs, quando eu faço meu período ali de devocional com Deus, quando eu vou orar e falar com o Senhor, geralmente eu sempre peço, Senhor, me revista com a tua armadura. Amém? Todos os dias. Isso é importante para a sua caminhada com Deus nessa terra. Para que você possa permanecer firme em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meu Deus, já passou 1 hora de live. Senhor, parece que quando eu entro na live, parece que o tempo passa tão rápido, gente. Eu não sei com vocês aí do outro lado, mas aqui, quem está desse lado aqui, na dimensão da glória, do ensino, parece que as coisas voam, parece que o tempo voa mais rápido, né? Eu respondi um punhadinho de perguntas aqui, já passou 1 hora, misericórdia. Vamos lá. A minha irmã Rogéria disse assim, pastor, um dia a minha sobrinha estava endemoniada, eu nem era batizada, fui lá olhar, os demônios vieram, aí parou a mensagem, né? A minha irmã Evanilde Cristina perguntou, profeta, como afastar esses ataques espirituais? Primeiro, que os ataques não tem como você fugir deles. Nós vamos ser alvos do diabo. Tá tudo bem, até aqui, certo? Você é um alvo. Você que está na presença de Deus, você que manifesta o poder de Deus, você que está com uma conexão com Deus profunda, você tem um X nas costas pelo diabo. Ele tem um teleguiado em você. Os mísseis dele, como a Bíblia diz, né, os dardos inflamados do diabo, vai ir contra a sua vida. Não tem para onde você correr. Amém? Não tem para onde correr. O diabo vai te atacar. A pergunta que fica é, você está firme em Deus para suportar esses ataques? Tem o conhecimento necessário para expulsar demônios? Tem o conhecimento necessário para que você possa ficar firme contra as astutas ciladas do diabo? Essa é a melhor pergunta. Então, como que você afasta os ataques espirituais? Não tem como. Você vai padecer e vai sofrer ataque. O que Jesus disse? No mundo tereis aflições. Nós vamos sofrer ataques, queridos. Amém? Agora, a Bíblia diz que nós nos tornaremos inabaláveis. Deixa eu ler para vocês. Efésios capítulo 6, rapidinho. Abra sua Bíblia aí, você que está aí com a sua Bíblia. Efésios capítulo 6. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Efésios capítulo 6, o versículo 13. Efésios capítulo 6, versículo 13. Querido, eu estou com a minha Bíblia aqui. Venha com a tua Bíblia em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Efésios capítulo 6, versículo 13. Qual que é o propósito da armadura de Deus na nossa vida? Qual que é o propósito de Deus com essa armadura? Está aqui, ó. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que possam resistir o dia mau. Tá vendo que ele não está falando assim, ó, você não vai ter dias maus? Pelo contrário, ele está falando, quando vier o dia mau, esse dia vai vir. O que a Bíblia diz? Quando passarem pelo fogo, vocês não vão se queimar. Quando vocês passarem pelas águas, vocês não vão se afogar. Mas vocês vão passar pelo fogo e pelas águas. Amém? Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. Então esse dia vai vir, querido, vai vir para todos nós. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ou seja, você se tornar inabalável
é uma consequência das armaduras de Deus que você usa na trajetória que você tem com Deus. Nessa vida que nós levamos com Deus aqui nessa terra, de conexão com Deus e de vigilância. E também sabendo usar as armaduras de Deus sobre a nossa vida. Tudo bem até aqui? Glória a Deus. É bênção, né, gente? A palavra de Deus é poderosa, né? Quando eu olho para a Bíblia, esse livro tem tanta sabedoria, tanto conhecimento que, de verdade, eu fico pasmo. A palavra de Deus é poderosa. Vamos lá. Profeta, quais livros o Senhor indicaria para crescer espiritualmente? A Bíblia é o primeiro livro que eu te aconselho. Amém? Leia a Bíblia. Leia o livro de Efésios, o livro de Gálatas. Eu te aconselho que você leia. Se você quer crescer com Deus na maturidade, se você quer crescer com Deus no Senhor, entendendo os propósitos de Deus sobre a sua vida, leia o livro de Hebreus. Agora, se você quer outros livros, né? Meus livros vão sair, viu, gente? Em nome de Jesus. Para quem está aqui na live e não sabe também, eu sou escritor. Alguns dos meus livros logo, logo vai sair em nome de Jesus. E quem puder, se você quiser adquirir, você não é obrigado a adquirir, mas se você quiser adquirir, eu te garanto, você vai aprender muita coisa com esses livros. Os temas dos livros vão ser dons espirituais, batalha espiritual de alto nível, o chamado da mulher, é um livro que eu estou escrevendo, que é mostrando que toda mulher tem chamado assim como o homem, Deus não fez distinção. Então sim, mulheres podem pastorear, podem ser apóstolas. Romanos capítulo 16 mostra que tinha uma apóstola lá, chamada Júnias, uma mulher entre os apóstolos. A Bíblia conta mais de 24 apóstolos, mais de 23 apóstolos. Então esse livro vai ser exclusivo para mulheres e, claro, também para homens que não têm esse conhecimento, né? Homens aí machistas, né? Principalmente reformados, né? A maioria desses homens são reformados. Eles não concordam que existe um ministério da mulher. Eu escrevo sobre isso e pego desde Adão e Eva até Apocalipse, mostrando a atividade da mulher durante toda a história da humanidade. Eu pego Débora, eu pego Miriam, eu pego Ana, eu pego a esposa de Moisés, Zípora, quando ela salvou o marido dela, quando ela obedece a Deus, cortando o prepúcio do seu filho e passando sangue nos pés de Moisés. Gente, eu explico tudo isso para vocês. O livro é poderoso, tá? Esse livro vai vir para quebrar tudo. Livro de conhecimento. Amém? Vai ser bênção esses livros em nome de Jesus para sua vida. Assim que sair, eu divulgo para vocês, eu mostro aqui para vocês, eu divulgo para vocês, para quem quiser adquirir os livros, tudo bem? Glória a Deus. Então assim, o que eu indicaria? Os meus livros que vão sair. Como eles não saíram ainda, depende do assunto que você quer, minha irmã. Se você quer crescer com Deus na intimidade, eu te recomendo um livro chamado Bom Dia Espírito Santo, do Benny Hinn. Quando ele escreveu esse livro, ele não tinha sido ali contaminado por uma teologia da prosperidade maldita do inferno, tá? Então, quando ele escreveu esse livro, ele estava na sua primazia com Deus. Ele estava na sua conexão primária com Deus. O primeiro amor. Então, esse livro é maravilhoso. Bom Dia Espírito Santo, do pastor Benny Hinn, tá? É claro que hoje eu não concordo com a sua teologia, eu não concordo com o que ele fala hoje. Infelizmente, o sistema, gente, o sistema corrompeu o Benny Hinn. Eu não sei como está a vida dele hoje, mas até onde eu sabia, ele já tinha traído a esposa, ele já estava numa teologia da prosperidade, ele já tinha se deitado, né, com outra mulher, enfim. O que eu quero que você entenda é que ele foi contaminado e por isso ele perdeu a minha credibilidade. Amém? Então, eu não escuto pessoas que caíram em alguns tipos de pecado que, infelizmente, é condenável diante de Deus. Tudo bem? O livro do Bom Dia Espírito Santo é um livro muito bom para você se relacionar com o Espírito Santo de Deus. Se você quer aprender sobre o Espírito Santo, assista esse livro, tá bom? Tem um livro que eu vou escrever também somente sobre a pessoa do Espírito Santo, tá, gente? Toda a minha experiência, todo o meu conhecimento de Bíblia sobre o Espírito Santo, eu vou pegar desde Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, o Espírito de Deus estava pairando sobre a face do abismo, ou seja, o Espírito Santo está atuante desde o início da humanidade. Na verdade, ele ajudou o Pai e o Filho a criar essa humanidade. Então, o Espírito Santo está atuante desde toda a eternidade. Só que é pouco falado sobre a pessoa do Espírito Santo. Mas ele é a pessoa mais importante para nós hoje. Não sei se você sabe disso. Ele é a pessoa mais importante para nós hoje. Amém? O pastor Edmilson Tavares falou assim:
O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia com o Espírito Santo. Pastor, tem mais 2 pecados na Bíblia que também não tem perdão, tá? Eu vou falar aqui para você. Não é somente a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas é também a falta de perdão e também a apostasia. São 2 pecados que também não tem perdão na Bíblia. O próprio Jesus disse, se vocês não perdoarem os seus irmãos, o vosso Pai que está no céu também não vai te perdoar. É um pecado que também não tem perdão. E a apostasia também é um terceiro tipo de pecado que não tem perdão. O que é apostasia, profeta? É o abandono total da fé. É virar as costas para Deus e seguir o mundo. É literalmente isso. Então são 3 tipos de pecado que não tem perdão, tá bom? Mas vamos lá. Deixa eu responder o pastor aqui, ele falou assim... Cadê aqui? Ele falou assim, ó, pastor Edmilson, quem não peca? Todos pecam. Só que existe uma distinção clara entre os tipos de pecado. Hebreus capítulo 10, versículo 26, diz que existe uma prática de pecado. Prática. Aquele que vive na prática do pecado, esse é filho do diabo. Tem uma diferença muito grande em alguém que peca acidentalmente, como nós pecamos acidentalmente, pecamos sem premeditar o pecado, sem planejar o pecado. Eu vou chegar em casa e vou brigar com a minha esposa porque eu quero curtir com meus amigos. Isso não existe. Isso é um pecado premeditado. Ninguém faz isso no reino de Deus. Quem é filho de Deus não faz isso. Agora, o pecado praticado e premeditado de Hebreus capítulo 10, versículo 26, esse pecado é a prática. Então tem uma distinção clara na Bíblia entre esses 2 tipos de pecado. É só ler a Bíblia, tá bom? É só meditar na Bíblia. Glória a Deus. Esse pecado premeditado, praticado, esse pecado a igreja não comete. Pelo menos eu não cometo. Amém? Glória a Deus. Não entendi, pastor Edmilson. Calma aí, profeta, mas você falou sobre não escutar mais o Benihim. Vamos lá. Eu falei que quando o Benihim se contaminou com essa teologia da prosperidade, adulterou contra a sua esposa, ele perdeu crédito comigo. Tudo bem? Então, se você quer assistir ele, aí é com você, pastor. Eu assisto quem vive uma teologia bíblica, cristocêntrica. É esses que eu assisto. Amém? Então, eu não falei não de escutar o Benihim. Eu falei, inclusive eu citei aqui, eu não sei como que está a vida dele hoje. Eu não sei. Tudo bem? Glória a Deus. Observei, entendimento é diferente da palavra hoje aqui. E a idolatria, tem perdão? Claro que tem. Se você se arrepender dos seus pecados e voltar a se adorar o Deus verdadeiro, tem perdão sim. Tá bom? Não, Edivaldo. O Deus não é de Israel. Deus, primariamente, ele veio para os judeus. Mas os judeus não o quiseram. Então, a salvação foi estendida a todos os gentios. Tá bom? Então, hoje o Deus não é de Israel. O Deus é de toda a igreja. Todos aqueles que foram imergidos em Cristo Jesus. Tá bom? Aceitou Jesus como Salvador? Parabéns. Bem-vindo à igreja. Você faz parte da noiva do Cordeiro. Tá bom? Adultério tem perdão? Sim, tem perdão. Se tiver arrependimento genuíno, tem perdão. O que você acha da igreja, da hóstia consagrada? A igreja católica é uma seita. Saia dessa igreja. O que a Bíblia nos orienta a fazer é a ceia do Senhor. Não é hóstia. A ceia do Senhor. A ceia do Cordeiro. Fazer isso em memória de mim, até que eu volte. Essa é a ordem do Senhor, tá bom? Saia da igreja católica, que é uma seita herética. Tá bom? Profeta, porque na Bíblia diz que as mulheres tinham que ficar caladas. O que acontecia ali na igreja de Coríntios é que as mulheres estavam assumindo a frente, estavam querendo colocar o carro na frente dos bois. Ou seja, elas queriam dominar os altares, dominar a frente da igreja, e não era dessa maneira. O homem pastoreia com a sua esposa, com a sua mulher, amém?
Eu não concordo um pastor ser sozinho pastor. Eu não concordo com isso, porque a Bíblia fala que o marido, o bispo, tem que ser marido de uma só mulher. Então, se esse homem quer pastorear a noiva do cordeiro, a igreja, ele tem que ser casado. Eu estou falando de pastorear, tá? Aprenda o que eu estou falando aqui, ó. Pastorear. O pastoreio de ovelhas, de casais e de famílias tem que ter um casal à frente do ministério. Não sou eu que digo, mas é a Bíblia que diz. Tudo bem? E você perguntou, as mulheres tinham que ficar caladas. Por que Paulo mandou fazer isso? Porque as mulheres estavam falando demais. Alguns teólogos afirmam que elas estavam fofocando dentro da igreja, criando falsas doutrinas dentro da igreja. Então tem toda uma história cultural por trás do que acontecia na igreja de Coríntios. Mas o mesmo apóstolo Paulo, ele não condena Priscila de pastorear a igreja junto com seu marido na sua casa, Priscila e Áquila, e muitas outras mulheres, Febe, gente, tem muitas mulheres, que eram mulheres exemplo e falavam e pregavam. Porém, nesse contexto da igreja de Coríntios, o apóstolo Paulo mandou a mulher ficar calada. Por quê? Porque naquele contexto a mulher estava dando lugar para Satanás e estava permitindo que tivesse ali corrupção, como por exemplo uma Jezabel, né? A Jezabel ela vai contra tudo que tem autoridade na igreja. Então é esse contexto. Lembre-se, querido, o apóstolo Paulo, presta bem atenção, o apóstolo Paulo, escute aí, o apóstolo Paulo, ele não é esquizofrênico. Uma hora ele autoriza mulheres a ensinar, outra hora ele condena. Gente, lembra da cultura. A Bíblia não está isenta da cultura. O apóstolo Paulo chegou em várias igrejas e cada igreja tinha um problema. A igreja de Coríntios era essa. O apóstolo Paulo também pastoreou o profeta. Não, o apóstolo Paulo, o nome dele é apóstolo, não é pastor. O apóstolo, ele é um implantador de igrejas, tá? O que o apóstolo faz? Ele treina pastores, ele treina discípulos para pastorear a igreja. Então aqui nós temos Timóteo, nós temos Tito, que eram pastores que vieram de Paulo. Paulo não ficava preso numa igreja. Ele era um apóstolo. O apóstolo, ele implanta igrejas. Ele não fica dentro de um ministério fechado. Ele é um missionário. Ele vai para fora. É o pastor que pastoreia uma igreja local. Tudo bem? Glória a Deus. Natane Franco. Depois que eu me batizei, eu tive pesadelo e dormi mal por 3 noites seguidas. Fiz algo errado ou é normal? Depois que eu me batizei. Deixa eu te falar uma coisa, minha irmã. Geralmente, depois do batismo, vai ter uma grande tentação sobre a sua vida. Uma grande batalha espiritual. Eu te provo na Bíblia. Quando Jesus saiu do batismo, quando Jesus saiu das águas com João Batista, a primeira coisa que aconteceu, ele foi provado pelo Espírito Santo e por Satanás no deserto. A Bíblia diz em Lucas capítulo 4 que o próprio Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então, geralmente, depois do nosso batismo, nós passamos por um processo grande de tentação. Faz parte. Se coloque na presença de Deus e lute contra os demônios que vão te atormentar. Tudo bem? Eles vão se levantar porque, é claro, eles não estão felizes com a sua decisão de descer as águas. É óbvio, né? Isso é óbvio. Glória a Deus. Que bênção. Deixa eu ler o comentário do Cali. Cali. Ele escreveu assim: o diabo, Satanás, é uma criação da religião. Quando você morrer, você vai ver se é religião. Aí quando você morrer, no dia da tua morte, que tua alma descolar do teu corpo, que vier aqueles demônios levar a tua alma para o inferno, aí você vai falar assim: eu não acredito em você. Ah, é? Você não acredita em mim? Vem aqui que eu vou te mostrar como que eu não existo. Arrependa-se, querido, do teu pecado. O mundo espiritual é real. Isso aqui não é só no cristianismo. A verdade. Isso é para tudo. Você não acredita em demônios? Vai num terreiro do candomblé. Vai numa religião afrodescendente. Vai lá ver. Se é mentira, pergunta para aqueles demônios. Fala a minha vida aí se vocês são reais. Vai lá. Pisa no terreiro do candomblé. É muita hipocrisia, falta de bom senso, uma pessoa falar que o diabo não existe. Tá? Com muito amor, Cali, eu tô te falando isso. Você pode ter essa verdade na sua cabeça hoje. Mas uma coisa eu vou te falar.
Você pode não acreditar nisso, mas quando você morrer, você vai se encontrar com dois tipos de anjos, ou com demônios caídos, anjos caídos, ou com o anjo do Senhor que vai te levar lá para se encontrar com Deus. Essa é uma verdade que não tem para onde você correr. E a morte é a maior certeza de todo ser humano. Não tem para onde você correr. Você pode colocar a tua vida em uma certeza que você acha. Mas uma coisa é certa. Você vai se encontrar com ele naquele grande dia. E você vai ver. E não adianta você gritar, não adianta chorar, não adianta espernear. Não adianta. Ao homem é dado uma vez só o viver. Passar disso o juízo final. O teu momento de se encontrar com Deus e de arrependimento é agora. Não existe tempo depois da morte. Não existe essa baboseira de purgatório. Tá bom? Não existe essa baboseira da Igreja Católica de purgatório. Isso não existe. A tua oportunidade de salvação é em vida. Quando o último suspiro sair do teu pulmão, acabou a tua esperança. Não tem mais volta. O momento de arrependimento e de buscar a Deus é agora. É nesse momento. Esse é o momento de arrependimento, de andar com Deus. Pode não acreditar, Cali, mas isso não significa que você não tem como fugir disso. Não há como fugir disso. Bom, o meu papel como profeta é fazer o quê? Alertar e informar, correto? Falar a verdade, ensinar vocês segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. Gente, eu expulso tanto demônio, você tem noção? Quanta experiência com demônio eu tive ao longo da minha vida. Eu não acredito em demônio só porque a Bíblia diz. Eu lido com demônios direto. Sou chamado para expulsar demônio direto. Eu lido com essas malditas criaturas criadas por Deus, eram para ser santos, mas traíram a Deus, são altamente inteligentes. Altamente inteligentes. Se você deixar de vigiar, ele vai te prender e vai te arrastar para o inferno. É uma criatura milenar. Você tem noção do que eu estou te falando? Demônios têm milênios. São criados por Deus em milênios. Eles são muito inteligentes, sabem como pegar você, sabem o que você gosta. E de fato, a maior mentira que ele colocou nessa terra é falar que ele não existe. Uma ótima estratégia. Ótima estratégia. Eu faria o mesmo se eu fosse o diabo. Eu convenceria todo mundo de que eu não existo. Mas, enfim, eu estou aqui para falar a verdade e instruir vocês. Espero que haja temor, tremor e arrependimento dentro do coração de vocês. O meu irmão está perguntando aqui, a minha irmã Maria de Lima. Ela escreveu assim, a live vai durar até quando? Eu vou até as 10h30 com vocês respondendo as perguntas aqui, tudo bem? Glória a Deus. Gente, isso aqui também é ensino, tá? Não é porque eu não trouxe um conteúdo direto. Todas as respostas que eu estou dando aqui para vocês estão aprendendo muito. Amém? Uma live de perguntas e respostas é importante para a gente aprimorar o conhecimento. Fazer um feedback de tudo que nós aprendemos aqui até agora. Isso é importante. Eu não sei se você percebeu, mas as perguntas são importantes para tirar muitas dúvidas da sua cabeça. Quantas pessoas que estão aqui nessa live? Estamos aqui com quase 300 e poucas pessoas online agora, né? Mas eu quero que você escreva aqui, por favor. Escreve aqui para mim. Quanto você aprendeu aqui com as lives de perguntas e respostas? Escreve aqui para mim, por favor. Você cresceu muito com essas perguntas e respostas? Deu para aprender bastante coisa? Escreve aqui para mim se você aprendeu bastante. Tá vendo aí? Olha lá o pessoal falando. Cresci muito, muito, sim, muito, aprendi muito. Sim, eu aprendi muito, glória a Deus, aprendi muito, estou crescendo, faço jejum, muito, muito, obrigado profeta, muito, a live hoje foi demais, aprendo muito aqui, tá vendo? Olha aí o tanto de gente falando aí. Então as lives de perguntas e respostas é importante para que vocês possam crescer. Na verdade, essa live de perguntas e respostas quebra muito paradigma, muita mentira que colocaram na cabeça de vocês. Essa é a verdade. Amém? Glória a Deus. Maravilha. Eu vou tirar aqui mais 10 minutos de perguntas e respostas e nós vamos orar para estar encerrando essa live para a honra e glória do Senhor Jesus. Tudo bem? Vamos lá? Vamos seguir aqui.
Dani Santos perguntou, nós temos útero espiritual, como funciona? Não, minha irmã, nós não temos útero espiritual. Nós somos corpo, alma e espírito, tá? O teu espírito é a tua conexão de vida com o teu corpo. É o que dá vida ao teu espírito. É o fôlego, é o que dá vida ao teu corpo. É o fôlego de vida. O teu corpo é somente uma casca. E a tua alma é onde está contida todas as tuas emoções, sentimentos, vontades, intelecto. A psique humana, né? O que a psicologia diz, a psique humana. Isso é a tua alma. Não existe essa questão de útero espiritual. Isso aí não existe, tá? O que existe no mundo espiritual é o que Deus traz do céu para nós. Você não gera nada no mundo espiritual. O que é gerado no mundo espiritual vem da parte de Deus. E é Ele que nos dá isso daí. É que tem muito misticismo. Eu chamo isso, né? A teologia, na verdade, chama isso de sincretismo religioso. Profeta, o que é um sincretismo religioso? É você pegar vários argumentos de várias seitas, né? De vários lugares. O espiritismo, o candomblé, a umbanda, quimbanda, a bruxaria, a feitiçaria e traz para dentro da igreja. Isso é sincretismo religioso. Ou seja, em vez de eu viver com a Bíblia, seguindo o que a Bíblia diz, eu sigo com um monte de gente que está ensinando aí. Tem um monte de falso profeta chegando aí, ensinando um monte de baboseira. Toma cuidado, gente. Se essa pessoa não fala pela Bíblia, descarta o que ela fala. Você já percebeu aqui que sempre eu estou abrindo a Bíblia com você, sempre eu estou lendo a Bíblia, me fundamentando as minhas respostas na palavra de Deus. Por quê? Eu conheço a Bíblia, querido. Eu conheço a Bíblia de capa a capa. Eu leio esse livro há mais de 12 anos. Está indo para 13 anos. Eu conheço. Pode levantar qualquer questão aqui que eu vou te responder. Mas não é porque eu sou bom, porque eu sou inteligente, não. É porque eu leio e medito nesse livro há muitos anos. Eu conheço a palavra de Deus. E eu conheço quando o homem de Deus está pregando a verdade e quando ele está pregando mentira. Por quê? Porque eu conheço a verdade. Sabe por que vocês são enganados? Porque vocês não leem a Bíblia. Vocês não meditam na Bíblia. Amém? Quanto mais meditação na palavra, quanto mais você aprende da Bíblia, mais vocês vão crescer com Deus. Mais vocês vão pegar esse monte de baboseira que vocês estão ouvindo na internet aí. Gente, tem um cara na internet. Eu vou citar o nome dele porque ele é um charlatão, tá? Eu vou falar a verdade aqui. É chamado de Apóstolo Mateus e Apóstola Ketley. Apóstolo Mateus e Apóstola Ketley. Deixa eu te falar uma coisa. Esse casal começou tão bem. Eu acompanhei a trajetória deles na internet. Eles começaram muito bem, pregando a verdade, ensinando a verdade. Gente, esse homem hoje fala que aprende com Moisés, vai até uma dimensão de Moisés. Esse homem hoje fala que conversa com anjos. Fala que fala com anjos, conversa com anjos. Os anjos dão aula para ele. Gente, baboseira. A Bíblia não diz isso. Sabe quem que é o nosso pastor? Sabe quem que nos ensina? Sabe quem que nos traz revelação? É o Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus. Isso é sincretismo religioso. Pegar várias coisas da feitiçaria de outras religiões e traz para dentro da igreja. É o paninho, é o lencinho que você compra e ele te blinda, ele te protege contra o ataque do diabo. Gente, não existe lencinho, isso é baboseira do inferno, doutrina do inferno, isso é para ganhar teu dinheiro. A água ungida, compra a água de Israel e você vai ter um corpo espiritual. Gente, para com isso, baboseira do inferno. A Bíblia condena essas práticas. Sincretismo religioso. A única conexão que você tem com o espiritual é com o Espírito Santo, querido. É com o reino de Deus. Amém? Toma cuidado com o que vocês estão ouvindo na internet. Infelizmente, tem muita baboseira sendo ensinada na internet. Amém? Eu não conheço esse Rômulo Marachim. Não conheço. Não conheço. Pastor, quem deve ministrar na escola bíblica? A pergunta da Alessandra Ribeiro. Quem tem conhecimento de Bíblia. Todos podem ensinar. Geralmente, o ensino da palavra de Deus, ele vem com um chamado de Efésios capítulo 4, versículo 11. O chamado de mestre. Tem pessoas que Deus levanta na terra como mestre. Ou seja, eu tenho muito domínio de Bíblia, mas se chegar um mestre aqui, ele vai me engolir na Bíblia. Por quê? Porque o mestre, ele tem um domínio tão profundo da Bíblia, da palavra de Deus, porque ele foi chamado para aquilo. Ele decora a Bíblia, ele decora as passagens bíblicas, ele tem uma facilidade de ensino e compreensão tão profunda na palavra de Deus, porque é o chamado dele.
É o chamado dele. E geralmente essas pessoas ocupam as escolas dominicais, as escolas de líderes das igrejas, eles dão aula nas igrejas, por quê? Esse é o chamado deles, o ensino profundo da palavra. Amém? Todos podem ensinar? Todos podem ensinar. Mas isso é mais característico no chamado de mestre. Tudo bem? Dani Santos. Deixa eu ler esse aqui, esse comentário. Ela escreveu assim, ó. E sobre os profetas dimensionais, que são levados para outros lugares por anjos. Eu concordo que existem dimensões da glória de Deus. A Bíblia diz isso lá em Ezequiel capítulo 37. Existem dimensões de profundeza na presença de Deus. Concordo. Até aqui está tudo certo. Que são levados para outros lugares por anjos. A Bíblia não diz isso, minha irmã. Que Deus pega pessoas e leva para dimensões. Ele pode fazer isso? Quem pode fazer isso? Deus pode fazer isso. Amém? Você não vai ver na Bíblia um anjo pegando uma pessoa e levando ela para outro lugar para mostrar alguma coisa. Amém? Isso pode acontecer? Olha, eu não estou falando que não pode. Pode acontecer? Pode. Até pode. Mas quem te leva na dimensão, te dá visões, como Pedro. Lembra de Pedro? Pedro estava no terraço e ele teve visões espirituais. No terraço. Ele teve visão. A Bíblia diz que ele entrou num estado de êxtase. E Deus começou a mostrar para ele algumas coisas do mundo espiritual e dando direção para ele. Não precisa, literalmente, você ir a uma dimensão, tá? Pode acontecer? Pode. Eu não estou falando que pode. Eu só estou falando para você tomar cuidado porque esse monte de gente que está levantando na internet, você tem que sair do corpo, você tem que sair do teu corpo. Gente, isso é baboseira, tá bom? Isso pode acontecer. Não significa que é a maneira mais clara de Deus fazer isso. Deus já deixou a sua palavra. Tudo já está escrito para nós praticarmos e fazermos. Tá bom? Toma cuidado com os misticismos dentro da igreja. Toma cuidado com isso. Tudo bem? Glória a Deus. A Lilian Gomes escreveu assim: Profeta, eu penso igual você. Depois da morte, mas eu ouvi um pastor dizendo que quem morreu está dormindo. Vamos lá. Aulinha de teologia. Quando a Bíblia diz dormindo, significa morte. Ou seja, quando a Bíblia diz assim, e eles dormirão no Senhor, eles morrerão no Senhor. Dormir na Bíblia tem a mesma conotação de morte. Ou seja, ele vai ficar morrendo? Essa pessoa vai ficar morrendo? O pastor pegou esse termo, por falta de conhecimento de Bíblia, e usou isso no sentido literal. Você vai ficar dormindo. Não é a literalidade desse texto. A Bíblia mesmo diz que quando o Lázaro e o rico morreram, o Lázaro estava vivinho da Silva, se comunicando com Abraão. O rico foi para o inferno, estavam se comunicando normalmente. Lembre-se, querido, o espírito está sempre consciente. Amém? Você não vai morrer e vai para um lugar ficar ali parado, dormindo, igual a bela adormecida, esperando o dia do juízo. Não, amado. Você estará vivinho da Silva. Vivinho da Silva. Amém? Glória a Deus. Bênção. Então não, a tua memória não vai ser apagada. Pastores ensinaram isso aqui errado nas igrejas a vida inteira. A tua memória não vai ser apagada. O que será enxugado de você, querido, é a dor, as lágrimas, como a Bíblia diz na Apocalipse, se não me falha a memória, capítulo 21. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, porque o Senhor vai preencher todas essas tristezas, dores e falta de alegria. Amém? Mas você fica consciente sempre. Amém, queridos? Biblicamente falando, quando Jesus foi falar com Moisés e Elias no monte ali, quando ele foi transfigurado, Jesus conversou com Moisés e Elias normalmente. Moisés não estava morto, dormindo, e Elias não estava dormindo, amém? Eles estavam vivinhos da Silva se comunicando com Jesus. Então, quando você morrer, você vai ficar racional, você vai estar muito mais racional do que hoje. Amém, querido? Glória a Deus. E eu sei que vocês aprenderam errado a vida inteira. Eu sei disso. Muito pastor, querido, foi ensinado Ctrl-C e Ctrl-V. Ele não medita na Bíblia para tirar a conclusão da palavra. Ele ensina o que ele foi aprendido a fazer. Aprendido, não sei se existe essa palavra, né? O que ele aprendeu a fazer. Amém? Então, não. Você morrerá e irá para o seio de Abraão. Você irá para o seio de Abraão. Amém? Glória a Deus. E se você morrer, você irá para o inferno. Consciente. Consciente. Glória a Deus.
Exato, exatamente. Daniela Lima Santos. Ela disse assim, profeta, aí é verdade, que quando a gente morre, morre a carne e a alma fica viva. Exato. O espírito volta. Quando você morrer, olha o que vai acontecer no dia da tua morte. No dia da tua morte, o teu espírito, que é o fôlego de vida, vai voltar para Deus. O teu corpo volta para debaixo da terra, do pó de onde ele veio, e a tua alma terá um destino, céu ou inferno. Tudo bem? Conheceremos os nossos familiares? Sim, minha irmã. Acabei de falar aqui, princesa de Deus aí, abençoada. Acabei de falar aqui. Jesus não conheceu Moisés e Elias? O Lázaro não conheceu o rico? Quando você morrer, você vai conhecer todos os seus familiares, normalmente. É claro que não vai ter mais marido e mulher, como Jesus disse. No céu, sexualmente falando, vocês serão como os anjos. Vocês não se casarão, não serão dados em casamento. A cultura do céu é outra, não é a mesma aqui da terra. Amém? Mas você sim vai conhecer todo mundo. Eu vou conhecer minha esposa, vou conhecer meu filho, vou conhecer minha filha, vou conhecer minha mãe, meu pai. É claro, se vocês forem para o céu, claro que vocês vão. Se eles forem para o céu, vocês vão reconhecer eles lá sim. Amém? Glória a Deus. Moisés Andrade, olha aí, gente, ensinamento verdadeiro e sem heresia, muito bom, gostei. Obrigado pelo elogio, Moisés. Aqui nessa live, eu deixo bem claro para o pessoal, meus seguidores, venha para essa live para aprender de Bíblia e de Palavra de Deus e de Reino de Deus. Aqui você vai aprender a se conectar com Deus de maneira profunda. Quem não gosta de Bíblia, pode sair da minha live, que isso aqui não é para você, você não vai gostar das minhas lives. Aqui é Bíblia, a Palavra de Deus é a nossa lâmpada nessa live e a luz dos nossos conteúdos aqui. Amém? Glória a Deus. Queridos, infelizmente, eu vou ter que chegar ao final dessa live, infelizmente. Meu celular está com 4% de bateria. Então eu vou correr aqui. Esse celular aqui é um iPhone, né? Infelizmente, iPhone tem um problema com bateria muito grande. Então vai desligar se eu não correr aqui rapidinho para finalizar essa live, tudo bem? Antes de orar rapidinho, eu quero só falar um negócio com vocês. Presta bem atenção. Presta bem atenção, todo mundo que está me seguindo aqui. Se você não me segue ainda, eu te dou uma orientação, uma dica. Tem um botão aqui na tela escrito seguir. Clica em seguir para você não perder os próximos conteúdos. Vai ter livros sendo lançados, vai ter cursos no YouTube, vai ter playlists de graça para vocês, vários cursos, vários temas da Palavra de Deus para vocês aprenderem, se deliciarem com a Palavra de Deus. Amém? Então siga aqui para você não perder os próximos conteúdos. Tudo bem? Todo mundo que contribuiu aqui de alguma forma, dando presentes na live, curtindo, compartilhando, queridos, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Ricamente, abundantemente, a vida de cada um de vocês que de alguma forma enviaram alguns presentes aqui. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Amém? Outra coisa, todos os dias eu estou com vocês às 9 da manhã e às 7 horas da noite. Hoje, você sabe, no sábado e no domingo, eu só estou na live da manhã, então nós não vamos ter a live da noite. Até porque a live da noite eu vou estar pregando para o grupo de homens aqui da igreja, tudo bem? Então, você que está aqui, à noite no sábado nós não temos live. E no domingo, a live é pelo Instagram da igreja que eu pastoreio aqui em São Paulo. Tudo bem? Eu pastoreio uma igreja aqui em São Paulo chamada Êxodo Church. Eu sou pastor, fundador e presidente da igreja. Amém? Então, se você quiser ouvir a pregação de amanhã, vai no Instagram da igreja, Êxodo Church. Anota aí, ó. Esse aqui é o logo da igreja, tá? Tá vendo aqui? Esse é o logo da igreja, ó. Tá bom? Não tem erro. Quando você olha de lado, o logo da igreja está escrito Êxodo. Tá bom? Êxodo Church. Então, se você quiser ouvir a pregação, a live vai iniciar no mesmo horário aqui da minha live, porém pela plataforma da igreja. Tá bom? Pelo Instagram da igreja. Então não adianta você entrar aqui na minha plataforma nesse horário que eu não vou estar online. É pelo Instagram da igreja que eu pastoreio, tudo bem? Então se você quiser ouvir a pregação, vai lá, vai ser uma bênção. Deus tem falado muito forte conosco a respeito de muitas coisas. Amém? Então quem quiser ouvir, fica aqui o recado para vocês. De segunda a sexta, às 9 da manhã e às 7 da noite. No sábado, somente a live da manhã. E no domingo, somente a live da noite pelo Instagram da igreja que eu pastoreio aqui em São Paulo. Glória a Deus! Tudo bem? Até aqui? Outra coisa. Profeta, perdi a live. Vai para o YouTube, todas as lives estão gravadas lá. Tá bom? Todos os conteúdos estão gravados no YouTube. De maneira gratuita, vá lá, assista e vai aprender e vai crescer muito na graça e no conhecimento, como Jesus
crescia quando era pequeno, e o próprio apóstolo Pedro disse: cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar pela sua vida. Se desligar o celular aqui no meio da oração, você sabe que desligou porque descarregou, tá bom? Feche teus olhos, eu quero orar pela tua vida. Amado Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por cada momento nessa live. Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado de conhecimento, de revelação e de sabedoria. A tua palavra diz, Pai, que se nós, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, se nós que tivermos sede de sabedoria e buscarmos sabedoria, o Senhor derrama a sabedoria sobre nós de maneira generosa, gratuita. Porém, isso tem que ser com fé. Que nós venhamos a aplicar a fé e venhamos a adquirir hoje, Senhor, termos, em nome de Jesus, sabedoria da tua palavra. Que nós venhamos aprender de ti, do teu Espírito, da tua presença, de quem o Senhor é. Porque, Senhor, tu és tudo para nós. Te adoramos, bendizemos o teu santo nome, porque tu és o nosso Deus e nós somos os teus filhos para toda a eternidade. Estaremos alinhados, estaremos, Pai, nessa relação de paternidade e filiação para toda a eternidade em nome de Jesus. Que o teu Espírito repouse em nós e permaneça em nós, nos guiando, nos advertindo, nos consolando e nos aproximando do trono da graça em nome de Jesus. Eterno Deus, obrigado por essa live, por essa manhã, por esses ensinos, todas as respostas. Te adoramos e te bendizemos e te louvamos. Obrigado, Senhor, por nos atrair à tua presença, ao teu amor e à tua graça. Obrigado por manifestar a graça por meio do teu Filho. E hoje, nós estamos, Pai, aqui manifestando, Senhor, a troca, o agradecimento daquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Porque o primeiro passo foi teu, Senhor. E nós demos o segundo passo hoje, nos entregando para ti e andando contigo. Nós queremos andar contigo, que a palavra que saiu da boca de Jó seja verdade em nossas vidas. Senhor, hoje eu te conheço não só de ouvir falar, mas de andar contigo, em nome de Jesus. Que nós venhamos andar contigo para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Glória a Deus. Essa live foi bênção para a tua vida. Espero que sim. Espero que você tenha aprendido muito. Espero que você tenha crescido muito aqui nessa live, em nome de Jesus. Não esquece de seguir aqui, em nome de Jesus, tá bom? Queridos, Deus abençoe o fim de semana de vocês, o sábado, o domingo de vocês. Que vocês tenham um fim de semana maravilhoso na presença de Deus. E lembre-se, sem sacrifício, não tem fogo do Espírito Santo de Deus. Amém? Grande abraço, fica na paz e até amanhã para quem vai estar na live da noite na igreja, às 7 horas, às 19 horas. Para quem não vai estar, nos vemos na segunda-feira, às 9 horas da manhã, se assim o nosso Deus nos permitir, em nome de Jesus. Tá bom? Um abraço, amados, fiquem na bênção. Deus abençoe a vida de vocês.